Jesus subiu ao monte, assentou-se, seus discípulos se assentaram ao redor dele, e lá embaixo uma multidão, Mateus diz, multidões estavam lá para ouvir o Senhor, e ele fez ali o seu primeiro sermão, o sermão ético, doutrinário, e a gente não sabe quanto tempo ele gastou naquele sermão. Eu creio que foi muito tempo. E no final do sermão, ele disse estas palavras: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, obrigado por tudo. Ajuda-nos a entendê-la, para praticá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estive na Coreia. Na Coreia eu vi um pregador que refletiu sobre este texto. E ele fez uma coisa que eu vou fazer aqui também, nesta noite. Jesus concluiu o sermão no monte, desafiando sua igreja, seus discípulos, a observar tudo que ele havia ensinado. O desafio de Jesus é que a sua igreja observe tudo o que ele ensina. E observar significa praticar, vivenciar. Tem muitos crentes em Londrina. A maior igreja evangélica de Londrina tem mais de 7.000 membros. Outra tem 6.000, outra tem 5.000. E o desejo do coração de Jesus é que esta multidão de crentes não seja simplesmente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Amém. E é interessante que o Senhor insiste nisso. Eu quero pensar com os irmãos sobre efeitos da palavra de Deus na vida de seus filhos. Efeitos da palavra de Deus na vida de seus filhos. Poderia dizer frutos da palavra, poderíamos dizer resultados da palavra de Deus na vida dos seus filhos. É interessante, meus irmãos, nessa introdução, dizer que Isaías escreveu, capítulo 55, versículo 10 e 11, dizendo assim: que assim como a chuva cai na terra, obviamente, e não volta para cima de onde desceu, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Aleluia. A palavra de Deus diz que ela tem um cumprimento não na terra, não no ar, não no mar, não na atmosfera, mas na vida das pessoas. E Jesus diz aqui claramente que quem observa os ensinos da palavra será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E a pergunta que eu gostaria que você respondesse: o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, o vento soprou, a chuva caiu, as águas subiram e a casa ficou firme, não se abalou, porque fora construída sobre a rocha. Pergunta: quem é a rocha? Quem é a rocha? Todo mundo fala que é Jesus, né? A rocha aqui não é Jesus. A rocha aqui não é Jesus. Quem é que está falando aqui no texto? Vamos conversar um pouquinho, né? Na escola bíblica, mas vamos conversar um pouquinho. Quem é Jesus? Jesus é quem está falando aqui no texto. Ele é a pessoa que está falando. É o sujeito principal. Ele é quem está narrando, ele que está dizendo. E quem ouve a sua palavra e obedece a sua palavra é comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O homem prudente edificou a casa sobre a rocha. E a chuva caiu e o vento soprou e a casa ficou firme. Então, para ganharmos tempo, meus queridos irmãos, a rocha aqui é a obediência. Tem que fazer uma análise sintática do texto, mas exegese, hermenêutica, para a gente entender. Obediente, quem ouve a minha palavra e obedece, é comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Edificou a casa sobre a rocha e a casa ficou firme. Quem obedece a palavra de Deus, venha o que vier, ele fica firme. Aleluia. É a garantia, é o efeito principal, primordial da palavra de Deus na vida dos seus filhos. Se obedecer a palavra de Deus, colherá seus frutos. E aí vem então o primeiro ponto. Qual o primeiro fruto para nós aqui nesta noite? O primeiro fruto é a presença de Deus. A presença de Deus constantemente em nossas vidas assegura a melhor, a maior companhia que nós precisamos no dia a dia. A presença de Deus e a promessa dele é estar presente constantemente na vida dos seus filhos. Ele que obedece a palavra, usufrui, desfruta a presença de Deus na sua vida. Deus está presente na vida daquele que o obedece. Deus prometeu a Moisés, lá em Êxodo 3:12, Deus respondeu a Moisés dizendo, quando Moisés estava temeroso, todo trêmulo com a responsabilidade de tirar o povo hebreu do Egito, Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Para nós, o Senhor nos diz através de Isaías, preste atenção:
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Presença de Deus. Em outras palavras, olha, eu estarei com você. Jesus diz em Mateus 28:20, eu estou convosco. A minha presença estará com você constantemente. Lá com Moisés, com o povo hebreu, o Senhor ia adiante deles, adiante do povo, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite com segurança. Nós precisamos, dependemos da presença de Deus na nossa vida, de uma forma constante, para termos uma vida abundante e vitoriosa. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham com abundância. Eu vim trazer para vocês uma vida abundante, uma vida vitoriosa, mas eu preciso estar presente na vida de vocês. Mas só estarei presente na vida de vocês se vocês obedecerem a minha palavra. Aleluia. Muito importante isso. É significante isso. E às vezes nós queremos Deus conosco, mas nós não obedecemos a sua palavra, não observamos os seus mandamentos, não obedecemos os seus ensinos, sua doutrina fundamental. Hoje pela manhã falamos do amor de Deus. Nós amamos a Deus e amamos o nosso irmão. Nós amamos o nosso irmão porque nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós estamos obedecendo sua palavra. E se obedecemos sua palavra, desfrutaremos então da sua magnitude presencial. Deus conosco. De dia, uma nuvem, de noite, uma coluna de fogo, mas Deus presente conosco. A palavra de Deus garante isso, meus irmãos, e nós temos que acreditar nisso. Segundo fruto, segundo efeito, é exatamente isso que eu acabei de dizer, a proteção de Deus. A proteção de Deus, a presença de Deus garante proteção. Não é proteção parcial, é proteção total. Se tivéssemos tempo para vermos tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto, mas só repetindo aqui Isaías 45:2, presta atenção nisso aqui. É Deus quem está dizendo, não sou eu. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as portas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Que promessa extraordinária de Deus, irmãos, que nos garante uma semana de vitória, dias futuros de vitória, satisfação, alegria, como falamos hoje pela manhã na história de felicidade. Eu sou feliz porque Deus está comigo e Ele me protege. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A função da presença de Deus é garantir proteção, significa estar ao lado e dar segurança. Foi isso que aconteceu, a experiência dos hebreus durante 40 anos, usufruindo a proteção do Senhor. Salmo 91, 10-12, o Senhor dará ordem aos anjos para nos protegerem.
vento vem, a chuva cai, a água sobe, a tempestade vem, mas aquele que está em obediência à palavra de Deus não será abalado. Anos atrás, em Itajaí, quando veio aquela catástrofe, destruiu centenas de casas ali, eu vi o testemunho de uma irmã. E ela disse: caíram todas as casas das minhas vizinhas, mas a minha casa não caiu. Aleluia. Por que não caiu? Porque era melhor do que as outras? Não, porque Deus estava presente para proteger. Senhor, Ele tem o interesse de nos proteger. Um fazendeiro teve a sua fazenda queimada. Incêndio queimou toda a fazenda. E ele então saiu com o seu chicote na mão e lamentando a perda, tudo. E de repente, lá estava um monturo, bem queimado, cinzas, carvão de cinza. E ele chegou com muita raiva e chutou aquele monte. E que saíram de dentro daquele monturo queimado. Piu, 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 uma porção de pitainhos. Foram protegidos pela sua mãe galinha amada, que botou os pintainhos debaixo das suas asas e os protegeu. É assim que Deus faz conosco. Deus nos tem debaixo das suas asas. Mesmo que Satanás acenda fogo contra nós, o Senhor nos protege. Aleluia. O Senhor nos protege. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para guardar todos os teus caminhos. E Deus é esse, irmãos. Deus é esse, que Deus é esse, que Deus é esse. Esse Deus é o Pai de Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para nos ensinar estas verdades. E depois de ensinar, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Terceiro lugar, terceiro fruto colhido, se obedecer à palavra de Deus, é a provisão de Deus. A provisão de Deus. A presença de Deus, a proteção de Deus resulta em provisão de Deus, isto é, em garantir o sustento para a nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus nos garante isso. Aleluia. Pela sua fidelidade. Lá no deserto, eu gosto de pensar no deserto, aquele povo hebreu no deserto, 40 anos, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 40 anos, Deus proveu sustento para aquele povo. Maná de manhã e codornizes no almoço e na janta, todos os dias, em 40 anos, não faltou nada para o sustento do seu povo por 40 anos. E ainda que a Bíblia diz que as sandálias dos pés não foram gastas, as suas roupas não foram gastas, porque Deus providenciou roupa duradoura. Mateus 6 Jesus garante provisão para seus discípulos dentro do Sermão da Montanha. Ele diz assim: não vivam ansiosos
como que vocês têm que comer, como vocês têm que vestir, como que vocês têm que beber. Não vivam ansiosos. Olhem para os passarinhos, eles não fiam, eles não trabalham, eles não levantam de madrugada, eles não são um cobrador do ônibus, da cobrador de doutrina, eles não são construtores da gleba paganos, não, eles não são vendedores de instrumento musical nas lojas do pastor Joaquim, não, eles não trabalham, eles não fiam, mas Deus os sustenta. E aí Jesus diz: vocês valem mais que os passarinhos. Irmão, você vale mais que o passarinho. Vale mais que o passarinho. Você vale mais. Provisão. Filipenses 4,19. Paulo anima o coração dos filipenses, dizendo: olha, meus irmãos, quero dar uma mensagem para vocês. Meu Deus, segundo as suas riquezas, meu Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu não tenho que ir reclamando, murmurando, me queixando. Não, irmão, eu não preciso disso, porque eu tenho um Deus presente comigo, um Deus que me protege, um Deus que providencia os recursos para o meu sustento. Aleluia. Hoje de manhã uma irmã testemunhou e disse: eu oro e Deus manda. Aleluia. É assim, eu oro e Deus manda, eu peço e Deus manda. Vou contar rapidinho uma experiência para terminar, só falta um hino. Uma vez eu tinha minha filha pequena, eu tinha acabado de deixar o emprego para pastorear uma igreja que não me pagou, e eu estava em casa sem nenhum tostão. A minha filha levantou cedo para ir para a escola, ela veio: pai, dá dinheiro para ir buscar pão e leite. A venda ficava do lado da nossa casa. Eu não tinha dinheiro, estava de joelho no chão, no quarto orando, quando ela veio. Minha esposa estava no hospital. Aí eu fiquei com o coração tão partido que eu fui orar no banheiro. Estava no banheiro e ela foi bater na porta do banheiro. Eu saí do banheiro, voltei para o quarto, a terceira vez ela veio: pai, eu já pedi 3 vezes para o senhor dar dinheiro para buscar leite, o senhor não me dá. 6h30 da manhã, uma fábrica do bairro apitava. 6h30. Aquele apito. Junto com o apito, bateram palma no portão. Eu fui para o portão, uma irmã enfermeira, toda de branco, e ela disse: pastor, eu estava orando, Deus mandou eu vir aqui e entregar isso, eu não tenho tempo porque estou atrasada. E ela foi embora. O dinheiro de hoje seria R$100. Minha filha veio: pai, dá dinheiro que eu vou buscar leite. Eu falei: não, vou junto, tem que dar troco. Deus dá provisão, Deus que abre o céu, Deus que manda corvo sustentar os seus filhos. Isso tudo, meus queridos, são efeitos da palavra de Deus na vida de seus filhos que obedecem à palavra de Deus. E para terminar, está na hora da ceia. Quarto fruto aqui, quarto efeito, é a salvação de Deus. Quarto lugar, a palavra de Deus garante salvação. Aleluia. Vida eterna. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem está falando isso? Jesus. Aonde? Na palavra. Na palavra. Oh, meus irmãos, Deus quer salvar você. Deus quer salvar seu casamento. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar os seus projetos. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer abençoar. Deus quer fazer isso. Deus quer estar presente. Deus quer me proteger. Deus quer providenciar os recursos. E Deus quer me salvar. Ele quer garantir para você, depois desta vida, salvação. Jesus disse: eu vou preparar lugar, e quando o lugar estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, a fim de que aonde eu estiver, estejais vós também.
Ele quer que nós estejamos com Ele, e por isso que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Obediência. Obediência. Quero terminar, irmão. Quero ler Gênesis 26, 5. É só esse versículo, já vou terminar. Pode já se preparando para a Santa Ceia. 26, 5. Porque que Abraão foi abençoado, teve a descendência que Deus prometeu, a multiplicação da sua descendência como as estrelas do céu, Deus prometendo. E no versículo 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu abençoei Abraão porque ele obedeceu a mim. Meus irmãos, Jesus disse: se aquele que ouve a sua palavra e obedece, ele compara o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Se nós obedecermos a palavra, nós teremos a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos projetos, para a nossa vida. Vamos ficar em pé, irmãos. Quero desafiar você nesta noite, que tem ouvido a palavra de Deus, tomar uma posição, a partir de hoje, obedecer a sua palavra, ler e obedecer a palavra de Deus. Com certeza que os efeitos serão produzidos na sua vida. A sua vida não será a mesma, sua casa não será a mesma, tudo que é seu não será mais o mesmo, porque Deus vai abençoar. Pai, completa a tua bênção na vida dos teus irmãos e permita que tenhamos entendido a importância da tua palavra, ou melhor, de obedecermos a tua palavra para então usufruirmos da tua presença, da tua proteção, da tua provisão e da tua salvação para a nossa vida. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à tua palavra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Você diz que assim seja. Eu concordo. Pode ser.